noite, boa noite. Estamos chegando lá. Tá ligado. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Bom, agora até eu estou me ouvindo. Graça e paz para cada um de vocês. Amém? Por favor, se você puder, projeta para mim 2 Coríntios 1, 20. Capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios, não precisa abrir a Bíblia não, olha lá na tela, tá? 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, 2 Coríntios 1, 20. Foi o texto que foi lido no início. Mas parece que algumas pessoas estavam ainda desintonizadas. O que a Bíblia está dizendo aí, através da pena inspirada pelo Espírito Santo do apóstolo Paulo? Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, quem será esse nele aí? Quem que você acha que é esse nele? Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Nele está o sim, e é por ele o amém. Amém, como disse a Carmen, assim seja. Eu acho que eu não estou gostando desse microfone, acho que vou mudar. Vocês me perdoem, mas acho que eu vou fazer isso, tá? Pensei que tivesse bom, mas não está tão bom assim. Isso, esse microfone é difícil, esse é melhor. Porque tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, Jesus, está o sim e é por ele o amém. Amém significa assim seja, ou seja assim. Para a glória de Deus por nosso intermédio. Amém? E são muitas as promessas, né? Ontem à tarde a irmã Carmen deu uma estatística bem interessante, até perguntei se ela ia falar, ela disse que não. Mas ela fez uma pesquisa entre estudiosos. Nós chegaremos lá. Isso. Aos poucos. Não, tem que apertar mesmo. Isso. Tá bom, aí deu. E descobriram que são 7.487 promessas. Quase 8.000, né? Em torno de 8.000. 7.487 promessas, o que dá uma média de 20 por dia. Então, você tem uma média de 20 promessas sobre a sua vida. E Jesus está dizendo, ou melhor, o apóstolo Paulo está dizendo, pelo Espírito Santo, que tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, isto é, em Jesus Cristo, está o sim, e é por ele o amém. Né? Para a glória de Deus por nosso intermédio. Paulo está dizendo, eu estou escrevendo isso para glorificar a Deus. É algo que ele recebeu do Espírito Santo, ele recebeu do próprio Senhor Jesus, que o evangelho que ele ensinou, ele disse, eu recebi do próprio Senhor. Eu não recebi de homem algum, eu recebi do próprio Senhor. Então, muito importante que você entenda acerca desse assunto que nós vamos falar. Hoje o título é As Bênçãos de Deus. Todos nós gostamos de bênção, né? As bênçãos de Deus. 3 condições para receber a plenitude das bênçãos. Às vezes você pode receber, mas não recebe a plenitude. Agora o Senhor gostaria que nós recebêssemos a plenitude das bênçãos do Senhor. Para isso existem condições. E eu quero elencar 3 dessas condições. Irmãos, às vezes eu olho para a vida de alguns cristãos, nascidos de novo, alguns crentes, e eles lutam. Parece uma guerra sem fim. Não sei se você percebeu a vida de Jesus. Jesus não vivia nessa sofreguidão. Ele sabia como agir.
e quando agir, de que maneira agir. E Ele quer que nós aprendamos também na sua palavra e vivamos uma vida vitoriosa sobre todas as circunstâncias. Vida vitoriosa não quer dizer vida sem dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então, eu gostaria que você começasse a mudar o seu foco, porque o foco vai determinar a tua realidade. Teu foco determina a tua realidade, né? Então, eu gostaria de ensinar algumas coisas importantes nesta noite. E a Bíblia diz também, em Romanos 15, verso 4, que tudo que antigamente foi escrito, ou que dantes foi escrito para ensino nosso. Para nosso ensino, para que a gente aprenda com as experiências relatadas na Bíblia e não cometa os mesmos erros e cometa todos os acertos, né? Paute no acerto e tire o erro fora, para que você seja bem-sucedido. Ok? Você está entendendo o que eu falei até agora? Está claro? Qual é o foco que nós vamos abordar? Nós vamos falar sobre bênçãos. E para isso eu convido você a abrir no 4º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28. Capítulo 28 relata, e gostaria que o irmão também fosse projetando aí para aqueles desbiblados, né, sem a Bíblia aí. Eu não sei porquê, mas alguns parece que não carregam a Bíblia, nem quando vem à igreja. Irmãos, a Bíblia tem que estar na nossa mente, no nosso coração e, preferencialmente, quando a gente vem, pelo menos à igreja, nas nossas mãos. Ou então, abre o teu celular aí, né? Tem alguns que ligam o celular e tem a Bíblia lá no celular. Vamos ler a palavra de Deus. Convido você a se colocar em pé. Deuteronômio 28. A partir do verso 1, os primeiros 14 versículos falam de bênçãos. Mas você vai ver também que nesse capítulo 28, 53 versículos falam de maldição. Então, são 14 que tratam da bênção e 53 que falam da maldição. Deus, ele nessa aliança que Ele fez com o povo de Israel, Ele mandou um grupo de sacerdotes subir num monte para abençoar, e o outro grupo subir num outro monte para pronunciar as maldições. E eu observo aqui uma coisa, hoje o Senhor me chamou a atenção para isso, o poder da palavra. Ou seja, Deus não mandou escrever, Ele mandou pronunciar. Liberou a palavra de bênção no mundo espiritual e no mundo físico, e também a palavra de maldição. E o Espírito Santo reteve esta escritura para nós aprendermos, conforme eu já citei o texto de Romanos 15, 4. Amém? Deu para vocês entenderem esse pequeno detalhe? Então vamos ler Deuteronômio 28. O Senhor mandou que fosse feito assim. E Ele diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A promessa aqui é para o povo de Israel. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão.
e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, com juramento, prometeu aos teus pais te dar. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, e não andando após outros deuses para os servires. Que Deus abençoe essa palavra ao teu espírito. Podeis sentar. Irmãos, são promessas gloriosas que foram retidas na Bíblia pelo Espírito Santo, através da pena inspirada de Moisés, escrevendo esse livro, para nós, para aqueles que estão nesta aliança. Se você prestou atenção, depois você vai ler com calma, e você vai achar lá o verbo, né? O se, que é um condicional. Todas as vezes, aprenda logo isso. Todas as 7.487 bênçãos são condicionais. Não tem nenhuma que não seja condicional, seja absoluta. Todas elas estão sujeitas a condições. E eu quero, então, te falar sobre 3 condições básicas para que nós possamos receber a plenitude das bênçãos do Senhor. Então, se você prestou atenção, você vai achar lá os verbos: ouvires, guardares e obedeceres. Ouvir, guardar e obedecer. Pôr em prática. São essas 3 condições que eu quero mostrar alguns textos para você se firmar. E depois, no final, nós vamos fazer aquela oração da campanha, ok? Tá? Irmãos, para você entender bem como é que funciona o mundo espiritual, você precisa entender uma coisa. Deus é um Deus que age por alianças. Deus não faz contrato, não faz acordo, Ele só faz alianças. Ele fez uma aliança com Adão e Eva e deu a eles o governo da terra. Ele disse: olha, domine sobre tudo que eu criei aqui na terra. Sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais. Domine, exerça autoridade, exerça domínio. Mas Adão cometeu alta traição e, em vez de ouvir a Deus, as condições de Deus, ele foi ouvir a voz do diabo e deu no que deu. E nós estamos hoje nesse sufoco aqui na terra. Não era para ser assim, o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era outro. Mas Deus, que é onisciente, já sabia o que ia acontecer. Por isso Ele providenciou para nós a redenção em Cristo Jesus. Mas Deus é um Deus de aliança. Ele fez lá no Éden, com Adão, esta aliança com o homem. Depois não deu certo, Ele então, poupando apenas os animais dos oceanos, dos rios, os peixes, né? Vamos dizer assim, Ele destrói tudo. Ele destrói a vida animal sobre a terra e destrói também os homens. Né? Mas ele faz uma aliança com Noé. Com Noé e a sua família. Noé, a mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras.
né, 8 vidas apenas salvo, e ele faz depois disso uma aliança, né, que está lá em Gênesis 6, 7, você vai achar esse relato. E depois ele vai fazer, e essa aliança de Noé é para com toda a terra, novamente. Preste atenção nesse detalhe. E por último, ele vai fazer uma aliança com Abraão para atingir também toda a terra, todo ser humano, a criação, tudo. Ele vai chamar Abraão, e para essa aliança eu queria que você voltasse um pouquinho ali em Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, quando Deus chama Abraão e vai fazer com ele esta aliança. Ora, o Senhor disse a Abrão, essa palavra Abrão é o nome original dele, Abrão, depois Deus muda para Abraão. Abrão significa pai elevado. Não estava bom. Aí Deus diz, pai de muitas nações. Então mudou para Abraão, porque esse era o projeto de Deus para a vida dele. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu se uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o projeto de Deus para Abraão era abençoar toda a terra, não só as famílias, pessoas. Deus queria uma nova aliança. Para isso ele chamou um homem, um caldeu, que não existia o povo hebreu. Ele vai começar então o povo hebreu com um homem que era caldeu. E vai então operar este milagre na vida desse homem extraordinário, porque Abraão, ele recebe aos 75 anos, e a sua mulher tinha 65, uma promessa de um herdeiro, e que nesse herdeiro é que Deus daria, vamos dizer assim, a confirmação dessa promessa de que a descendência dele se tornaria uma nação forte, e através dessa nação toda a terra seria abençoada. E nós vamos ver isso, irmãos, cumprindo-se na vida de Jesus, porque Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. Jacó, Deus muda o nome dele para Israel. Israel, Jacó, vai gerar 12 tribos. Uma dessas tribos era Judá. Jesus descende da tribo de Judá. Então, é filho de Abraão, ou seja, na linhagem de Jesus, lá estava Abraão. Por isso é que essa aliança, ela vai atender, ou ela vai estender por toda a terra, mas é uma aliança, então, que engloba tudo. Engloba todo o planeta Terra, todos os habitantes, e em Cristo a redenção, inclusive, do mundo, do globo terrestre e dos animais. Amém? Eu não tenho tempo para detalhar isso, mas gostaria que você entendesse como é que Deus age. Ele age por alianças, né? E ele escolhe, e aliança, quando você faz uma aliança, você se coloca de igual para igual. É mais ou menos isso que acontece no casamento. Casamento não é um contrato, é uma aliança. E é uma aliança que você tem um compromisso de manter a tua parte nesta aliança. Se você quebra, então é você que está desfazendo essa aliança. E Deus não desfaz a aliança, da parte dele não. Da parte dele não. É o homem sempre que está quebrando essas alianças. Você viu com o povo de Israel que as promessas são extraordinárias. Mas depois você lê também os 53 versículos restantes, e você vai ver que as maldições são terríveis, e elas vêm se cumprindo, se cumpriram na história. Quem conhece a história de Israel sabe disso, né? Mas eles têm também as promessas na medida em que obedecerem. Então, para que você, então, a guisa de introdução, para que você entenda, você precisa entender que Deus age por aliança. E como é que é hoje, pastor? Então, este é a primeira condição. Aliança com Deus hoje é apenas e tão somente através de Jesus Cristo.
Deus faz uma aliança com você em Jesus Cristo. Fora de Jesus não tem aliança com Deus. Ele pode até te dar uma ou outra bênção pela sua bondade e a sua misericórdia, mas não tem aliança com Ele. Quando você entra na aliança é diferente. Aí tem direitos e obrigações. Entenderam? Direitos e obrigações. O brasileiro gosta muito de direitos e nada de obrigações. Mas com Deus não é assim e a Bíblia não ensina assim. Temos direitos, mas temos também obrigações. Então, primeiro ponto para você ser abençoado com todas as bênçãos que Deus estabeleceu. Não é só nesse texto que nós acabamos. Aqui tem algumas, mas são quase 8.000. Né? Quase 8.000 na Bíblia, porque aqui estava bem no início dessa aliança com o homem. Então, como é que se dá esta aliança com Deus através de Jesus Cristo? Através do novo nascimento. Eu não vou falar sobre o novo nascimento, tem um estudo, está no YouTube, você pode entrar lá, coloca no YouTube, novo nascimento, e acha esse estudo do pastor Valtenir, você vai entender o que é o novo nascimento, por que precisamos nascer de novo e como nascer de novo. Essa é uma palavra que um dia o Espírito Santo me falou. Faça uma meditação, um estudo sobre o novo nascimento. Isso faz muito tempo que eu fiz esse estudo. Inclusive, a gravação é bem antiga, você vai ver. Mas é através do novo nascimento que nós entramos nesta aliança com o Senhor. O novo nascimento com base na obra que Jesus realizou em nosso favor. Amém? Deu para você entender? Então, quem está nesta aliança, e aqui quase a maioria das pessoas estão nesta aliança, nós então podemos desfrutar de algumas coisas que a Bíblia fala. Por exemplo, em Gálatas, e eu quero que você leia comigo, Gálatas 7, se o irmão puder ir projetando, vai ajudar os irmãos mais lentos. Nos textos, Gálatas capítulo 3, versos 7, 14 e 28. São 3 versículos que nós vamos ler agora. Gálatas capítulo 3, versos, primeiro 7, depois o 14, depois o 28. O 7 diz assim: sabei, pois, que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Por que da fé? Porque Abraão é o pai da fé. A Bíblia chama Abraão de o pai da fé. E Abraão é o único homem a quem Deus, o Pai, chamou de meu amigo. Olha que privilégio teve esse homem. No Novo Testamento, Jesus fala aos seus discípulos: já não vos considero servos, mas sim amigos, porque eu tenho falado todas as coisas para vocês. Então, irmãos, mas Abraão é o pai da fé. Ele andou pela fé. Quando Deus fez aquela promessa para ele, ele tinha 75, Sara tinha 65, e Deus levou 25 anos para chegar na promessa, para cumprir a promessa. Antes, Deus realizou uma porção de coisas e milagres para não deixar dúvida que era Deus que estava dando aquele filho. Abraão tinha 100 anos quando o menino nasceu, né? Sara tinha 90. Era impossível aquele filho. Aquele é um filho da promessa. E como é que Abraão, Romanos 4, verso 17, diz que Abraão, ele creu na promessa e ficou firme, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Cada dia Abraão não via as coisas, o tempo passando e as coisas não sucedendo, mas ele estava glorificando a Deus. E porque ele creu, Deus então honrou a sua fé. Por isso esse texto, pela pena inspirada do apóstolo Paulo, diz: sabei, pois, que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Agora o verso 14. Para que os gentios, isto é, os que não são judeus, nós, brasileiros, somos gentios, não somos judeus. Para que os gentios, diz o verso 14, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão
em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé as promessas do Espírito. Então, quem está nele, em Cristo, é herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Inclusive esses 14 versículos que nós acabamos de ler. Ali Deus já está falando com todo o povo, toda uma nação que ele tirara do cativeiro. Mas aqui é muito claro, para que aos gentios, aos estrangeiros, aqueles que não são originalmente desta promessa, viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé as promessas dadas através do Espírito Santo. Amém? Está entendendo, meu irmão? Como você está ligado, pelo fato de você nascer de novo, você tem as promessas. As mesmas promessas que teve Abraão, que teve o povo de Israel, que estão na Bíblia. Aqui nós já estamos em Gálatas, nós estamos lá no Novo Testamento, lá algumas décadas para frente de Jesus Cristo. Agora o verso 28. E o Senhor esclarece então: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos nós somos um em Cristo. Então aqui o Senhor nivela. Para estas bênçãos não há judeu nem gentio. Todos nós estamos em Cristo, nós estamos nivelados nele. Amém? Somos herdeiros também das promessas. Não somos melhores do que os judeus, não. Somos tão pecadores quanto eles, como qualquer outro tipo de povo. Só que nós somos pecadores, arrependidos e salvos, lavados, purificados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Romanos 8, volta um pouquinho ali, e nós vamos ver então uma das consequências desse nascer de novo. Em Romanos capítulo 8, o mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a partir do verso 14, ele diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Filho de Deus é só quem nasce de novo e é guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. O ímpio não é guiado pelo Espírito Santo. Ele não nasceu de novo. Ele é guiado pelo diabo. Ele mente, ele faz, ele pinta e borda, ele faz as obras do diabo. Agora, o cristão nascido de novo tem que fazer as obras de Deus. Tem que produzir o fruto do Espírito. Tem que ser diferente, porque nele habita o Espírito Santo para, a cada dia, mudá-lo, moldá-lo, transformá-lo, lavá-lo, purificado pela palavra. É assim que Deus está lavando a igreja. Então diz aqui, esse verso, e na sequência a palavra diz: porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estares com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, que significa Pai. Deus é o teu Pai? Olha, Ele é o teu Criador. Mas Ele se tornou o teu Pai somente pelo novo nascimento, somente quando você está em Cristo é que Ele se torna o teu Pai. E aí você, em Cristo, herda as promessas de Abraão, as promessas da palavra de Deus. O Espírito mesmo, diz o verso 16, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você tem esse testemunho interior, meu irmão, minha irmã? Tem? Você tem certeza que você é filho de Deus? Você tem esse testemunho? O próprio Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é nascido de novo, que você é do Senhor. Se você tem esse testemunho, você pode ter certeza que você está em Cristo e é herdeiro de todas as promessas. E o verso 17 arremata dizendo: e, se filho, também herdeiro de Deus. Se o versículo parasse aqui, já estava para lá de bom, não é?
Nós seríamos herdeiros, herdeiros de quem? Herdeiros de Deus, de tudo que Deus criou. Que maravilha, né? Você pode entender isso? Não são somente as bênçãos, é de tudo que Deus criou. Somos herdeiros. Mas o versículo continua. Ele continua, e co-herdeiros com Cristo. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é isso, pastor? Co-herdeiro é aquele que herda junto. Cristo Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito, é aquele que veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Através dele nós somos nascidos na família de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Jesus é o unigênito que se tornou primogênito. Ele era o único, veio, encarnou, viveu, morreu, foi ao inferno, pagou o preço, Deus de lá o tirou, ressuscitou pelo Espírito Santo ao terceiro dia. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, você precisa conhecer a palavra, que a partir dali Jesus se tornou o primogênito, primeiro gerado de uma série. E aí ele se torna co-herdeiro, nós nos tornamos co-herdeiro com ele. Uma vez Jesus disse, Pai, tudo que o Senhor tem é meu. E tudo que é meu é teu. Ou seja, tudo. Não são algumas coisas. Irmãos, nós vivemos uma vida que dá a impressão de que nós vivemos mendigando e arrastando nesse mundo aqui, né, guiado ou governado pelo diabo ou pelas pessoas que estão no reino do diabo. Mas nós não precisamos viver dessa maneira. Nós temos autoridade, nós temos posicionamento, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo de tudo que Deus tem. Agora tem condições também. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, nós temos que viver uma vida que não vai ser fácil. Por que não é fácil a vida do crente, do cristão nascido de novo? Porque nós temos um inimigo formidável, extraordinário, que é Satanás e toda aquela turma dele. Eles são nossos inimigos, são inimigos de Deus, adversários de Deus. A palavra Satanás significa adversário. Então são adversários de Deus e adversários do homem, nascido de novo, principalmente. Porque nós podemos nos contrapor a ele e aos demônios e às obras dele. Por isso é que nós enfrentamos tantas dificuldades aqui nesta terra. Mas, como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci todas essas aflições. E ele nos deu essa vitória é nossa. Amém? Então, isso aqui está ligado, irmãos, à aliança com Deus que nós fazemos, ao novo nascimento. A segunda condição para nós recebermos as bênçãos de Deus e alcançarmos a plenitude dessas bênçãos e aqui muitos tropeçam, anota isso, você está anotando, conhecer qual é a sua herança. Ou seja, a palavra de Deus, tem que conhecer a sua herança. Olha, essa Bíblia aqui, olha aqui, ela tem 2 testamentos. Você sabe o que é um testamento? Testamento é alguém que deixa para outrem, né? Vamos dizer, o testador deixa para os seus herdeiros as coisas que ele dispõe no testamento. Quando o testador morre, o testamento não pode mexer mais. O testador pode mexer no testamento enquanto ele for vivo, ele pode mudar, cancelar, fazer, modificar, mas depois que o testador partiu, morreu, selado está o testamento. Nós temos 2 testamentos. Você conhece a tua herança? Você lê a Bíblia? Você estuda a palavra de Deus? Irmão, se você não fizer isso, o diabo deita e rola na tua herança. Ele é um sem terra.
essa terra não é dele, não. Ele roubou essa terra do homem. Ele enganou o homem e derrotou o homem, pegou a coroa que estava na cabeça do homem de governo, enfiou na dele, e é por isso que Jesus chama o diabo de o príncipe deste mundo, o governante deste mundo. O mundo, diz a Bíblia, jaz no colo do maligno. Mas ele é um sem terra, ele é um intruso. Essa terra Deus deu ao homem. E Jesus veio e redimiu a terra. Não só o homem, mas toda a criação de Deus, mas principalmente o homem. Focou no homem, mas toda a criação participa da redenção. É por isso que Romanos 8 diz que a criação sofre, gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. A palavra redenção é a redenção do corpo, é a ressurreição do corpo. Até a ressurreição, até a volta de Jesus e quando vai começar o milênio, nós vamos ter que gemer aqui com esse calor, com esse frio. Ó, nós estamos assando aqui enquanto a turma está congelando do outro lado da Terra, né? Lá no hemisfério norte. Então não era assim, a Terra não tinha esse clima adoidado, a Terra era um lugar super agradável, vai voltar a ser, com a graça de Deus, no milênio. Tá bem? Então, eu queria que você entendesse, irmãos, que você precisa conhecer a tua herança, a palavra de Deus, porque na medida em que você for lendo, meditando, crescendo, é aí que você vai enxergar a tua herança, vai conhecer as bênçãos, né? E você vai crer na palavra de Deus, porque você vai gerar fé em você. Diga assim para quem estiver do seu lado. Diga assim: você não pode crer além do seu conhecimento. Repita para ele: você não pode crer além do seu conhecimento. Olha, agora olha para mim. Diga assim: eu não posso crer além do que eu conheço. Isso. A fé, ela exige conhecimento para alicerçar, para ter um firme fundamento. Senão, ela é alguma coisa muito volátil. Não é. A fé, a Bíblia diz, quando define fé, lá em Hebreus 11, capítulo 11, os heróis da fé, ela diz que ela tem um firme fundamento. E o firme fundamento é a palavra que Deus falou. É aquilo que está na Bíblia. É por isso que nós temos que meditar em tudo que está na Bíblia, né, para gerar fé em nós. Irmãos, quando Moisés morreu, né, antes de morrer, Deus disse: olha, unge Josué no teu lugar, ele vai introduzir esse povo. Né, ele vai introduzir esse povo na terra. Então ele vai ficar no teu lugar. E sobe nesse monte e morre. Moisés subiu, morreu. E o povo chorou 30 dias. Planteou Moisés 30 dias. Quando chegou no final de 30 dias, Deus fala com Josué: olha, Moisés, meu servo, está morto. Agora o meu assunto é contigo. Agora é você. E Deus vai instruindo Josué no capítulo 1. E no verso 8 ele dá a chave do sucesso para Josué. Abra lá em Josué, capítulo 1. Verso 8, um pouco para frente desse texto que nós estamos meditando, no final do livro de Deuteronômio, vem o livro de Josué. Capítulo 1, verso 8, diz assim, Deus vai falando com ele, por exemplo, Deus diz assim, olha, versículo 5, por exemplo: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Agora, a chave do sucesso está aqui, o verso 8. Deus disse a Josué:
não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, esta palavra, se fosse só para Josué, não teria sido preservada nas Escrituras, como é o capítulo 5. Capítulo 5 aparece um varão, um anjo com a espada desembainhada, e dá uma instrução militar para Josué. E não há nenhum relato do que ele disse para Josué. Mas essa daqui foi retida pelo Espírito Santo, né, para nós, é para os descendentes, os que são da fé, os que creem, os que estão em Cristo Jesus, porque todas quantas são as promessas de Deus, nele está o sim e é por ele o amém. Isso aqui foi retido para nós. E a chave do sucesso aqui está, se você prestou atenção, Deus disse assim: não se aparte da tua boca. Deus não disse não se aparte dos teus olhos. Ele diz: Josué, aprenda na minha palavra como eu falo, porque há poder na sua palavra. Agora, irmão, eu não vou conseguir. Não vai mesmo. Você está semeando a derrota, é isso que você vai colher. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece mesmo? O Senhor. Opa, então eu posso tudo? Posso tudo. Vou crer nessa palavra. Porque Deus não mente, Jesus nunca mentiu. E aqui Deus disse: olha, não se aparte da tua boca, aprenda a falar como eu falo. Aprenda a andar de acordo com a minha palavra. Não invente, Josué, não vai para lá e nem para cá. Não fique caçando chifre na cabeça de cavalo. Centre-se na minha palavra, porque eu velo sobre a minha palavra. Deus vai dizer mais tarde a Jeremias, no capítulo 1, verso 12, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Por isso, meu irmão, se você não conhece a tua herança, o inimigo vai aprontar em cima de você, e um dia você vai chegar lá no céu e dizer: Senhor, olha, eu comi o pão que o diabo amassou para chegar aqui. Deus vai dizer: comeu porque quis. Por que você não olhou na minha palavra? Por que você não estudou a minha palavra? Por que você não deixou a minha palavra entrar na sua mente, decorou, tomou posse e deixar entrar no teu espírito e gerar ali a rema, uma palavra revelada, uma palavra que depois você vai liberá-la com fé. E o milagre vai acontecer. Vocês estão me entendendo? Meu pai, nosso tempo já foi, eu tenho bastante coisa para ensinar aqui. Eu acho que eu vou ter que pregar a continuação na próxima quinta-feira. Meu irmão, minha irmã, Deus não nos chamou para sermos derrotados pelo inimigo. Jesus nunca foi derrotado pelo diabo. Deus nunca foi derrotado pelo diabo. Então Deus está dizendo: Josué, aprenda comigo. E você só vai aprender comigo na minha palavra. Medita nela de dia e de noite. Ou seja, todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia. Uma vez de dia e uma vez de noite. Medita nela. Ao invés de ficar, irmão, pregado em celular, em smartphone, em um monte de coisa que o diabo põe diante de você, para te desviar da leitura e meditação da palavra, para que você não cresça, você continue anãozinho, espiritualmente falando. Você nasceu de novo, mas está todo atrofiado. Qualquer problema, vamos lá naquela turma que ora brabo e bate no capeta, não, vamos lá, porque lá nós vamos resolver os problemas. Não é assim. Deus quer filhos que sejam
parecidos com Jesus. Ele é o primogênito, nós somos os irmãos mais novos dele. Mas para isso você tem que viver uma vida como Jesus viveu, de fé. Nós cantamos, rompendo em fé. Irmãos, é possível romper em fé. Jesus nunca foi derrotado, Deus também não. E Deus está dizendo, Josué, aprenda na minha palavra, medita dela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme eu determinei a meu servo Moisés. Irmãos, Moisés escreveu os 5 primeiros livros. Nós temos hoje 66 livros de revelação muito mais abrangente e profunda, principalmente o Novo Testamento. Para quê? Para nos conduzir em triunfo. Para nos conduzir. A igreja tem que ser uma igreja vitoriosa sobre todas as obras do diabo. Eu não gosto muito de orar por crente, porque eu vejo ali o espelho de alguém que negligencia a palavra de Deus. Veja bem, irmãos, Deus disse assim, olha, então serás bem-sucedido. Você só vai ser bem-sucedido, Josué, se você fizer isso que eu estou te ordenando aqui, né? Porque então farás prosperar o teu caminho, a tua vida, o teu caminhar, e serás bem-sucedido. Se você não seguir a minha palavra, você não vai ser bem-sucedido. Você vai tropeçar, cair, se arrastar, levantar. É difícil levantar, né, quando você cai. E é fácil cair. Deus está interessado em cristãos vitoriosos, principalmente para esse tempo final. Irmãos, o que nos aguarda desse ano para frente, eu disse no início, na virada do ano, que este é o ano da perseverança. Mas eu não falei o que vem antes da perseverança. O que Paulo diz? Não sei se você conhece a Bíblia, mas Paulo diz que a tribulação produz a perseverança. Tribulação produz a perseverança. Na tribulação, nós temos que crescer. Ou nós crescemos, ou nós fenecemos, ou nós morremos. Está entendendo, meu irmão? Então, Deus tem propósito na nossa vida, principalmente nessa última geração. Somos a última geração, não há dúvida mais sobre isso. Não é coisa do meu coração, irmãos, é coisa do Espírito do Senhor. Nós somos a última geração. Então, eu queria deixar com você esse segundo ponto, que eu vou voltar nele, mas paramos aqui em Josué 1:8, para você entender que a chave do sucesso para você e para mim está na Bíblia. É falar como Deus fala. Para você falar como Deus fala, você tem que aprender a pensar como Deus pensa. Primeiro você pensa, depois você fala, depois você age. Não é? É por isso que eu fiz um estudo que durou 7 quintas-feiras, chamado A Poder em Suas Palavras. Baseado num versículo só. A morte e a vida estão no poder da língua. Não é da língua de Deus, é da língua tua. E aquele que bem a administra, comerá do seu fruto. E quem administra mal a sua língua, também colhe do fruto. Porque a morte e a vida, e Deus amplia isso, mas também ele diz, olha, a bênção e a maldição tudo isso estão no poder da língua. Mas, irmãos, se você não renovar a sua mente com a palavra de Deus, você vai falar do jeito que o diabo fala. Você liga a TV, morreram 30, mataram não sei quantos, explodiram tanto, destruíram isso. Essa é a obra do diabo. Jesus disse que a obra do diabo é o quê? Matar, roubar, destruir.
É isso que a televisão fala, e você fica, ai, meu Deus, põe anjo para cá, põe anjo em cima, põe anjo na frente, põe anjo do lado, põe anjo atrás, né? Porque eu estou apavorado. A gente não tem que viver assim. A promessa de Deus, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Mas se você não conhece a palavra, como que você vai se apropriar da promessa do Senhor? Você está levando desvantagem. Então, meu irmão, olha, esse segundo ponto é para nós que já nascemos de novo. Tá? A primeira parte nós já vencemos, já estamos em Cristo, já nascemos de novo, né? Glória a Deus por isso. Mas a segunda parte, que é a segunda condição das três que eu quero enumerar para os irmãos, é conhecer a sua herança, ou seja, conhecer a palavra de Deus, onde está descrita a tua herança, as tuas promessas, aquilo que Deus diz que Ele faz por você. Para que você creia nesta herança, creia nesta palavra, edifique a sua fé nela, e isto vai gerar fé que move montanhas. Quando Jesus falou ali, em Marcos 11, verso 23, ele apontou para uma montanha. E diz, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, isto é, no seu homem interior, no seu espírito, mas crer que se fará aquilo que ele está dizendo. Você entra o conhecimento, vai no teu homem interior, que é o teu espírito, e ali aquela palavra gera uma rema, gera uma revelação, gera uma certeza, e você libera a palavra da fé. Quando você vai expulsar um demônio, você não chega para o demônio que está no corpo do endemoniado e diz, por favor, doutor demônio, saia dele, tenha misericórdia dele, afinal de contas, ele é uma pessoa boa, já penou bastante, tenha misericórdia, sai dele. Como é que você acha? Você usa de autoridade. Você usa o nome de Jesus com autoridade. Se você for usar o nome de Jesus sem crer, vai ser pior. Melhor você não se meter nessa empreitada. Você está me entendendo, meu irmão? Precisa conhecer a sua herança. Para que você tenha uma vida cristã vitoriosa. Não quer dizer uma vida cristã sem embates, sem dificuldades. Não. Você só tem vitória se você lutar, né? Vitória sem lutar não tem, não existe isso, na verdade. Você não bate o pé e grita alto e os demônios correm. Não. Eles vão até te resistir. Como eu já tive experiências disso. Pastor Matias, né, experiente. Mas tem que sair, irmão. Ele tem que sair da vida do seu familiar. Ele tem que sair da vida do seu marido, do seu filho. Ele não pode ficar lá escravizando ele na droga, porque ele está cirandando com você. Você tem autoridade sobre aquele espírito que está agindo na vida do seu filho. Você não tem autoridade no livre-arbítrio do seu filho, mas tem autoridade sobre o demônio que está escravizando ele. As tuas finanças estão assim, porque ou você não está atendendo aquilo que a Bíblia diz para você atender, ou então você não está sabendo exercer a autoridade. Fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. Mandar o inimigo tirar as mãos de cima daquilo que é teu. É possível viver uma vida vitoriosa. Não é uma vida triunfalista. Cuidado, não confunda as coisas. Tem gente que pensa que ele pode fazer qualquer coisa.
Não, irmãos. Lembre-se que Deus, Ele faz tudo para a glorificação dEle, não é para te glorificar, não. Está entendendo? Deu para você me entender? Eu creio que uma boa parte hoje nós andamos. Então, na quinta-feira que vem, eu vou dar continuidade a esta palavra, porque tem mais coisas importantes aqui para você aprender. E uma das coisas principais é você conhecer qual é a tua herança, a palavra de Deus, e eu vou fazer lá na quinta-feira que vem o que vai te dar a vitória final. Amém? Então agora é hora de pôr a fé em ação. Pega o teu cartão e o pastor Matias vai orar, me ajudar nesse aspecto. Agora, o que você está pedindo? Você vai conseguir isso ou não vai? Desde que esteja de acordo com a palavra de Deus, você pode pedir. Se não tiver, esquece. Não adianta você pedir uma coisa fora da vontade de Deus. Mas se você pedir alguma coisa de acordo com a palavra de Deus, e por isso que Deus disse para Josué, Josué não inventa, não vai nem para lá e nem para cá, fica firme na minha palavra, tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então você vai fazer prosperar o seu caminho, você vai obter a tua bênção, você vai obter, alcançar isso que você está pedindo. Em outras palavras, é isso. Amém? Quero que o pastor Matias participe conosco. Primeiro, eu edifiquei a tua fé, ou parcialmente, que ainda falta um pedaço, mas você já tem bastante coisa aí para você crer e tomar posse da tua herança. Amém, irmãos? Você entendeu esta palavra? Vamos pôr em prática, então. O pastor estava pregando e eu estava ali pensando, Deus, será que estamos entendendo o que o Senhor quer falar conosco? A gente gosta de ouvir. Enquanto a gente ouve, a gente classifica o que quer ouvir e o que não quer ouvir. A segunda coisa é guardar o que eu estou ouvindo. Uma vez não temos capacidade de guardar. Aí vem a terceira coisa, não tenho disposição de obedecer. Mas Deus está pronto para nos ajudar. Para isso Ele nos deu o seu Espírito. E é o Espírito Santo nosso ajudador. Sabe, irmão, privilégio você estar aqui hoje, para ouvir tudo isso. Se Deus falou assim, porque Ele quer alcançar o nosso coração. Ele quer que nós experimentamos. Levante primeiro os seus olhos para Deus, aí você traz o cartão juntos, tá? Amém, querido? Antes de fazer esta oração, repita se você quiser esta oração depois de mim, diga assim, Senhor meu Deus, me ajuda a entender a tua fala, o teu ensino, porque é vida para mim. Me perdoa, Senhor, as minhas negligências. Eu me inclino diante de Ti. E eu quero pedir perdão por todo o tempo que eu tenho perdido em tantas outras coisas, ao invés de estar me aplicando à Tua palavra. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, nós Te adoramos nesta noite. Bendizemos o Teu nome, que é bendito eternamente. Entendemos, ó Senhor Deus, que o Senhor tem um plano para com cada um de nós. E este plano é um plano eterno. E neste plano eterno está revelado o Seu desejo.
que é de nos ter contigo. Oh Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer, porque o Senhor veio ao nosso encontro através desta palavra. Ó Deus, o Senhor veio ao nosso encontro, tocando o nosso espírito, batendo na porta do nosso coração, chamando a nossa atenção para a Tua palavra, para que tiramos diante de nós os embaraços. Ó Deus, para que tiramos de diante dos nossos olhos aquilo que nos impedem de ver a Tua glória. Meu Deus, eu sei que o Senhor nos ama, e a prova disso não está em palavra, está em atos de justiça. Nesta noite, Senhor Deus, eu quero trazer meus irmãos aqui diante de Ti. Eu me coloco, ó Deus, diante de Ti para interceder, começando pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos. Cada um, ó Pai, que se esforçou por estar aqui, Deus, o Senhor o ajudou, foi o Senhor, através do Espírito Santo, quem os capacitou para poder estar aqui neste lugar. Deus, e nós estamos para dizer, obrigado Senhor, por Tua boa, santa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quebro na vida de pessoas aqui, todo e qualquer plano e projeto maligno para afastá-lo, ó Deus, da comunhão contigo através da sua palavra. Eu desmancho agora, eu desfaço, eu bloqueio, e nós fazemos isso, ó Deus, agora como autoridade sobre o Teu povo, nós bloqueamos toda ação, todo levante, tudo que Satanás, através do trabalho dos seus demônios, que tem investido em vida, tem até mesmo roubado a fé dela, em nome de Jesus, nós quebramos esta força maligna contra a vida de quem quer que seja. E eu quero declarar, nós queremos declarar sobre a igreja, Pai amado, uma igreja liberada para poder Te ouvir, uma igreja, Pai, de ouvidos abertos, uma igreja, Pai, de coração disposto, ó Deus, uma igreja de liberalidade para obedecer, ó Deus, para obedecer com prazer. Nós abençoamos este rebanho, nós abençoamos porque é Teu, é do Senhor esse rebanho. Senhor, nós somos Teus, Pai, eu vejo e vemos amor da parte do Senhor para com cada um de nós. Senhor, Tu nos chama a atenção para observarmos a Sua palavra, para vivermos com entendimento, para adquirirmos entendimento, Deus, nesses dias, para alcançarmos corações sábios diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, cada família que nós abençoamos, cada família representada que nós estamos abençoando em nome de Jesus, aqueles que estão nos ouvindo, estamos abençoando em nome de Jesus. Ah, maravilhoso Pai, eu quero agora, Deus, juntamente com todos, ó Deus, apresentar ao Senhor, Pai, esse propósito, nós identificamos como campanha de uma oração perseverante, ou da oração perseverante. Pai, nós estamos colocando diante do Senhor todas as questões. Pai querido, nós não temos a mínima condição de mencionar, mas sabemos que o Senhor conhece, ó Deus, tudo, inclusive a causa, Pai, de muitas situações, o Senhor sabe tudo. Ó Espírito Santo, trabalha o nosso coração, trabalha o nosso espírito, trabalha a nossa vida, meu Deus, para que entremos, ó Deus, na trilha do Senhor, Pai, e alcançaremos as bênçãos que o Senhor tem prometido e que está à nossa disposição. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, este casamento, abençoa, Pai, este relacionamento, Pai amado, que não vai bem, Deus dá vitória, dá uma saída vitoriosa, os filhos,
Pai amado, as famílias, Pai amado, os empresários, o comerciantes, o autônomo, o homem do campo, meu Pai, os investidores, Senhor, que cada um de nós possamos ver, ó Deus, e entender, ó Deus, a direção que o Espírito Santo está nos dando para não errarmos e nem perdermos tempos, mas sim, Deus, aproveitarmos bem de tudo que o Senhor tem em depósito para com cada um de nós. E assim, Pai, nós declaramos pela fé que apropriamos de tudo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Uma palavra final antes de você ir. Preste atenção, irmão. Toda vez que o teu pedido, a tua oração, a tua campanha envolver a vontade de alguém, vai demorar um pouco mais, porque Deus vai trabalhar nas circunstâncias para que aquela pessoa queira o que Ele quer que aquela pessoa queira. Deu para entender? Entendeu? Então, toda vez que a tua campanha, a tua oração, para ela ser atendida, depende de Deus trabalhar com a vontade, o livre-arbítrio de alguém, Ele vai respeitar esse livre-arbítrio, mas Ele vai trabalhar nas circunstâncias da vida daquela pessoa. Amém? Ele não vai chegar lá porque você pediu e você usou de fé e autoridade e arrebentar com Ele. Não, Ele respeita o livre-arbítrio. E Ele vai trabalhar nas circunstâncias. Né? Às vezes a gente ora por alguém que não consegue deixar o vício de cigarro. Senhor, a gente tem que ter sabedoria, né? Senhor, ou bebida, né? Senhor, toda vez que esse homem, a partir de hoje, botar um cigarro ou uma bebida na boca, que ele sinta náusea, que ele vomite. Isso eu já cansei de ver. Então Deus vai trabalhar nas circunstâncias. Deu para você entender, né? Agora, nós só vamos orar pelas pessoas que querem uma oração específica aqui na frente, por um ou outro motivo, e ungir com óleo os doentes. No mais, se você está na bênção, medite nesta palavra, se for o caso, veja essa gravação, e quinta-feira, com a graça de Deus, não deixe o diabo te criar embaraço para você vir, tá? Vá em paz, dá um abraço em quem está perto de você.